Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Olha aqui, meu caro Belay Júnior, antes de falar de Libertadores, ontem tivemos o fechamento da rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Vasco venceu o Bahia em São Januário pelo placar de 3-2. Gols de Emerson Rodrigues e 2 gols de Payet, que começou como titular na equipe Cruz Maltina. O técnico Rafael Paiva gostou bastante do aproveitamento do Vasco, principalmente no primeiro tempo, que abriu vantagem de 3-1. No segundo tempo, o Bahia diminuiu para 3-2, pressionou bastante e aí entrou a figura do Léo Jardim, praticando grandes defesas, principalmente no final do jogo, evitando o empate da equipe do Bahia. O Rogério Ceni, técnico do Tricolor de Aço, do Tricolor Baiano, não gostou nada da atuação da sua equipe e reclamou bastante com seus jogadores. Mas o Vasco, com essa vitória, soma mais 3 pontos, vai à 9ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora tem 43 pontos. E sim, tá mirando para cima, hein? Tá olhando para cima, já que poderemos ter um G8 em relação à classificação para a Libertadores da América. Isso porque o campeão da Copa do Brasil tem uma vaga assegurada, Flamengo, Atlético Mineiro, e o campeão da Libertadores também. Então, Botafogo ou Atlético Mineiro se fizer essa final. Então, teríamos aí um G8 para a próxima Copa Libertadores da América. E é isso que o Vasco confia, espera e está brigando por uma vaga. Ontem, portanto, em São Januário, 3 para o Vasco, 2 para o Bahia. Você vê aí os lances dessa partida, resultado que deixa o Vasco na 9ª colocação, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao time Cruz Maltino, que ontem não jogou um bom futebol no segundo tempo. No primeiro tempo fez 3-1, abriu uma boa vantagem, mas no segundo tempo deixou a desejar. Quase que o Bahia empata, não fosse o goleiro Léo Jardim. Portanto, a equipe Cruz Maltina, com essa vitória, vai à 9ª colocação e briga agora por uma vaga, né, na próxima Libertadores ou pré-Libertadores do ano que vem. Hoje, aliás, amanhã também, o Flamengo tem um jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que havia sido adiado, o Flamengo tem 30 jogos na competição e amanhã completa o seu jogo de número 31. Uma vitória sobre a equipe do Internacional, mesmo sendo do Beira-Rio, leva o Flamengo a 57 pontos. Ele ultrapassa a equipe do Fortaleza no número de vitórias, vai a 3º lugar com 57 e se aproxima de Palmeiras e Botafogo. Jogo importantíssimo para a equipe rubro-negra. O Everton, um jogador que está agradando muito o técnico Felipe Luiz, é o Everton Araújo, jogador que foi recém-contratado, foi contratado junto à Volta Redonda por R$800 mil. Agora vejam bem, ele disputa a posição com Alcaraz, que foi comprado por $20 milhões, mais de R$100 milhões, e está perdendo a posição para o Everton Araújo, jogador de R$800 mil, jovem valor do Flamengo, que entrou muito bem contra o Juventude, e o Felipe Luiz espera boas atuações desse jogador. Portanto, Everton Araújo poderá ser titular na ausência do De La Cruz, que não joga mais, o que parece, não joga mais nessa temporada, tem uma gravidade, uma lesão muito séria, e o Flamengo também não terá o Léo Pereira, que está suspenso pelo 3º amarelo nessa partida. O Fabrício Bruno deve ser o titular e também o Arrascaeta. Portanto, o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças. Michael deve ser confirmado no ataque rubro-negro. O Flamengo não vai contar com Eric Pulga e também com Bruno Henrique para o jogo contra o Atlético Mineiro próximo domingo, jogo de ida da Copa do Brasil. Mas antes, tem esse compromisso agora de amanhã contra o Internacional no Beira-Rio, jogo programado para as 7 da noite. Portanto, amanhã tem Flamengo e Internacional, o jogo da 17ª rodada, o Flamengo fechando 31 jogos nesse momento. Vencendo, como eu falei, vai a 57 pontos e aí realmente vai ficar na perseguição de Palmeiras e Botafogo. Então amanhã tem Mengão. Amanhã também tem Botafogo e Peñarol pela Copa Libertadores da América. O técnico Arthur Jorge terá todos os jogadores à sua disposição. Nenhum problema para a equipe alvinegra, à exceção dos jogadores pendurados, né? Luiz Henrique, Igor Jesus, o goleiro John, Alexander, Barbosa, o Gregory, jogadores importantes que podem ficar de fora da final caso o Botafogo passe. Isso porque um clima de guerra está sendo feito lá pelo Peñarol. Dizendo que foi um absurdo a ação da Polícia Militar, se aliando a clubes argentinos, dizendo que os torcedores argentinos e uruguaios, quando vêm no Brasil, apanham, que a Polícia Militar bate nos seus torcedores. O Peñarol está preparando um clima de guerra. Inclusive, o ministro do Interior do Uruguai e também o Peñarol afirmaram que a torcida do Botafogo não estaria presente no estádio lá no Campeão del Siglo, no estádio do Peñarol, o que a Conmebol vetou veementemente, dizendo que se a torcida do Botafogo não for ao jogo, o jogo pode até inclusive ser adiado
adiado. Essa é a ordem da Conmebol. Mas um clima de guerra sendo implementado pelo Peñarol, pela imprensa uruguaia, pelo presidente do Peñarol, enfim. Aqueles vagabundos, aqueles cafajestes, ladrões, salafraios que estiveram no Rio, roubaram celular, tacaram fogo em moto, quebraram quiosques, ainda saem como santinhos na avaliação do Peñarol e também do presidente do clube. Uma vergonha, uma vergonha. A Polícia Militar até demorou muito a agir. Uma vergonha. Alguns, inclusive, ainda estão presos no Rio de Janeiro por atos racistas, por vandalismo e por roubo. Então, a Polícia Militar agiu até tardiamente, a meu juízo, e a gente aqui no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro unânime em afirmar que a polícia até demorou a agir. Mas lá no Uruguai, clima de guerra, o Uruguai está levando esse jogo às raias aí de um ato perigoso. O Botafogo, inclusive, pode sofrer sanções, pode sofrer violência dentro de campo, enfim. A barra realmente pode ficar pesada. O Botafogo terá que ter muita força nesse momento, muita garra. O John Textor vai ter que usar também todas as suas atribuições, o cara que manda, que tem grana, para assegurar a segurança dos jogadores do Botafogo e também da sua torcida. Portanto, clima de guerra que o Peñarol está implementando para o jogo de amanhã, jogo da volta. Botafogo 5-0, já começa o jogo ganhando de 5-0. O Peñarol, evidentemente, tem uma missão muito difícil, quase impossível. Porém, como franco atirador, pode querer levar o jogo para descambar para violência. E o Botafogo tem vários jogadores pendurados. Alerta ligado em General Severiano, hein? Essa situação do Peñarol é vergonhosa, é vergonhoso o que esse clube está fazendo, o que os seus torcedores fizeram no Rio de Janeiro e o que eles estão promovendo também lá no Uruguai. Então vamos esperar amanhã para ver que bicho vai dar. Hoje tem Atlético Mineiro e River Plate lá no Monumental de Núñez. Jogo de ida deu Galo 3-0 e agora evidentemente que o Galo tem uma grande vantagem para hoje já carimbar o seu passaporte para a grande final do dia 30 de novembro lá no próprio Monumental na Argentina, a decisão da Copa Libertadores da América. Portanto, o Galo vai hoje estar lá na Argentina com uma grande vantagem. Amanhã a gente fala sobre essa partida. O Fluminense joga sexta-feira contra o Grêmio pela rodada 32 às 9 da noite no Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. O técnico Mano Menezes terá a volta de Thiago Silva. Voltou a treinar com bola, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo e deve ter condições de atuar nessa partida. Bernal volta de suspensão pelo terceiro amarelo e também o Nonato está em fase de recuperação. Portanto, o Mano Menezes aos poucos vai tendo seus jogadores de volta. O Kevin Serna também está no trabalho de transição. O Mano Menezes tendo boas notícias essa semana para o jogo de sexta-feira contra o Grêmio. Jogo importante. O Fluminense é o 13º colocado, tem 36, mas o Bragantino, que é o primeiro da zona, tem 34. 2 pontos apenas separam o Fluminense da zona de rebaixamento. Um jogo importante, mais uma decisão do Fluminense contra o Grêmio no Maracanã, sexta às 9 da noite pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro. E para terminar, meu caro Belay Júnior, a bola de ouro foi entregue ao Rodri, jogador volante do Manchester City, e meio a reclamações de muita gente no mundo do futebol. Técnicos, comentaristas, jogadores, principalmente jogadores do Flamengo, estão muito revoltados com a não indicação do Vini Júnior. Inclusive, o Real Madrid já tinha sabido por antecedência que Carvajal, Bellingham e Vini Júnior não estariam entre os premiados da Bola de Ouro. Portanto, o Real Madrid nem mandou sua delegação a Paris na entrega da Bola de Ouro ontem. E o Rodri, que é o volante do Manchester City, que chegou de muletas, ele que está se recuperando de uma cirurgia, recebeu a Bola de Ouro como o melhor da temporada. Reclamação geral no mundo do futebol, todo mundo dizendo a injustiça que foi cometida em cima do Vini Júnior, que merecia essa Bola de Ouro pelo que fez na Champions League. Foi aí o astro principal nos jogos finais e também o que está fazendo no Real Madrid. Portanto, segundo os próprios jogadores de futebol, principalmente lá do Real Madrid, da Espanha e aqui do Brasil, do Flamengo, a injustiça cometida em cima do Vini Júnior, que não conseguiu a sua Bola de Ouro. Está na mão do do Rodri, que é o volante do Manchester City. Meu caro Belay Júnior, um abraço para o nosso queridíssimo Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, feliz da vida com a classificação do nosso queridíssimo Amapá, do nosso queridíssimo Macapá
que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Um abraço também para o Roberto Góes, vice de futebol da CBF, deputado estadual, feliz da vida aí com essa grande decisão da Copa do Brasil que começa no próximo domingo, mas preocupada com essa situação do Botafogo. A CBF precisa mandar todo o seu departamento jurídico, todo o apoio logístico ao Botafogo, porque o Botafogo vai enfrentar uma pedreira dentro e fora de campo lá no Penharol, hein? Eles estão preparando um clima de guerra. Botafogo tem nada a ver com isso. Nem a torcida do Botafogo. Foram os marginais que vieram travestidos de torcedores aqui no Rio de Janeiro, que promoveram aquela balbúrdia, aquela bagunça, e muitos estão presos. E por causa disso, o Penharol está transformando esse ato de vagabundos aqui no Rio de Janeiro num ato de guerra lá no Uruguai, em Montevidéu. Vamos aguardar, a gente fala sobre isso um pouco mais amanhã, tá certo? Um abraço para você, Beraí, para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã volto com muito mais aqui no programa. Valeu, até amanhã. Belair Júnior.